Olá, tudo bom? Estou aqui para falar para vocês sobre uma lição que eu tive depois que eu fui roubada. Eu já comentei aqui que eu fui roubada. Eu fui morar em um bairro aqui da capital do Espírito Santo, chamado Bairro República. Eu morei em um lugar onde eles alugam pequenos apartamentos e kitnets em um prédio para estudantes universitários, concurseiros, pessoas que precisam de morar ali sozinho ou por causa de algum trabalho e tal, e que morem sozinhos, né? Não recebam visitas. Enfim, de vez em quando a minha mãe ia lá só para me ver mesmo, mas podia. A questão de proibição de visita era assim, para casal, morar junto, essas coisas, sabe? Enfim, o que aconteceu? Eles estavam bonzinhos demais comigo, eu tinha feito contrato de aluguel, eu pagava para eles 900 e pouco. E aí chegou um tempo que eles baixaram o aluguel para mim para 400 e pouco. Por quê? Porque eu já tinha pagado um valor mais alto por um tempo referente a manutenções do local. Basicamente foi por isso que ele confirmou comigo já ter feito a baixa do valor para mim. E aí eles falaram assim, você pode pagar por diária, não tem problema. E não tinha sido comentado nada sobre o cancelamento do contrato de aluguel, né? O que aconteceu? Eu comecei a passar uns tempos em outro lugar, morando em um outro lugar. E nesses tempos que eu passei morando em outro lugar, eu decidi morar com essa minha amiga que me convidou. Eu ia morar com ela por um tempo até eu me encontrar num lugar para mim. E aí eu comecei eu avisei para ela, né, a esposa do proprietário do local, que eu ia mudar, mas que futuramente talvez eu voltaria a morar ali, porque eu gostava, era perto do aeroporto, era uma região muito boa, tranquila, tinha silêncio, né, muito silencioso, não tinha aquelas músicas, aquelas coisas. Era um bairro muito bom, continua sendo, né, não era no passado, é no presente também. Enfim, eu pensei que seria tudo tranquilo. Um pouquinho antes de acontecer o que aconteceu comigo que eu vou falar, a vizinha falou para mim bem assim: aí do lado onde você tá morando, eles costumam fazer igual arrastão com morador. Eu fiquei assim, eu questionei ela e ela não me deu explicação, eu achando que não ia acontecer nada comigo, porque me contaram uma história de que foi feito isso com uma pessoa que tinha feito alguma coisa séria. Enfim, quando eu fui mudar, ela começou a querer que eu pagasse valores. E o proprietário disse para mim, falou assim, Fernanda, você está encerrando, hoje é o dia certo, não tem problema. Você não precisa de pagar nada para sair. Você está dentro do prazo. E só que a mulher dele não concordava, ela queria que eu desse dinheiro para ela. E eu já ia gastar dinheiro porque eu estava trocando de lugar, né? Aí, o que aconteceu? Ela me proibiu de entrar aonde eu estava residindo e ficou fazendo promessinha de que iria trazer as minhas coisas para mim. Isso passou e dentro desse prazo eu tentei ir lá muitas vezes retirar as minhas coisas. Porque as minhas coisas, ela não tem direito de roubar meus documentos, minhas joias, minhas roupas, meus sapatos. Enfim, ela não tem direito de roubar nada meu. Eu não dei liberdade nisso. E eles já estavam fazendo isso com outros moradores, tá? Eles faziam isso com outras pessoas. O proprietário falou para ela não fazer isso comigo porque ele sabia que ele falou assim, olha, ela tem estudo e tal, melhor você não fazer nada. E mesmo assim, ela fez isso comigo. Pegou as minhas coisas e eu fiquei sem documentos, tá? Sem documentos. Fiquei sem, tipo, tudo. Todos os meus documentos estavam lá. Até histórico escolar, tá? Coisa que eu não sei se eu vou conseguir emitir de novo. Porque quando eu peguei o histórico escolar na onde eu estudei, eles falaram pra mim, esse aqui você consegue pegar de novo, mas esse aqui que tem o detalhamento das notas, você só consegue pegar uma vez. Aí eu falei, ok.
E esse documento estava dentro da minha mala de viagem, que estava lá comigo. Então eu perdi todas essas documentações, título de eleitor, CPF, cartões de créditos, ah, identidade, que demorei muito para conseguir fazer outra. E eu só tô conseguindo sobreviver, assim, toda a minha documentação, porque eu uso o registro do Conselho de Administração, que é como se fosse uma identidade. Ela serve como documento para tudo que você for fazer. Então, por causa desse documento, eu consegui trabalhar, eu consegui, né, assinar a carteira, eu consegui resolver coisas, porque esse documento ele serve como identidade, né? Porque nele vem contido CPF, RG, enfim, todas as informações, e ele também serve como esse documento. Então, assim, como esse documento ficava comigo o tempo todo, na minha carteira de mão, eles não roubaram. Mas o restante das minhas coisas eu não consegui de volta. Eu coloquei na justiça e o processo, ele não deu em nada, e eles vão continuar assaltando os moradores que vão para lá inocentemente, pagam aluguel, ficam ali e perdem as coisas que têm, porque eles têm um mau hábito de fazer isso com as pessoas, achando que ninguém uma hora vai pegar eles. Então, assim, eu vou fazer um outro vídeo e vou colocar aqui na descrição. Eu vou ver se eu consigo fazer amanhã e eu coloco aqui na descrição parte 2. Eu vou mostrar para vocês aonde que é esse lugar, aonde eu morei, e que eles fazem isso com estudantes que moram lá. Não foi só comigo, foi com muitas pessoas. E, assim, eu espero que alguém tome alguma atitude, que alguma coisa seja feita, porque isso é muito sério. Isso é muito sério. Alguém tem que parar esse tipo de gente. E, assim, eu tava lá e ela queria me proibir de entrar. Eu falei, mas assim, peraí. Se eu for sair, eu vou sair com minhas coisas. E aí ela não queria que eu passasse a noite ali para sair no outro dia de manhã, né? Porque eu já poderia pegar meus cartões, ir ao banco e tal, pegar algum dinheiro. Porque estava muito tarde. Aí ela, não, você não vai ficar aqui. Eu falei, beleza, então vou pegar minhas coisas. Eu também não queria deixar eu pegar as minhas coisas. E eu chamei a polícia disse, não é necessário que a polícia vá até o lugar. Aí eles chamaram a polícia, falaram alguma coisa para a polícia, que a polícia chegou. Quando a polícia chegou, eles tentaram criar um outro contexto relacionado à situação. E aí a polícia, eu falei com o policial, olha só, expliquei para o policial, mostrei as conversas, e aí eu pedi ele para me esperar pegar as minhas coisas. Eu peguei uma sacola grande com muita roupa, só que ficou em cima da cama uma sacola com os meus documentos da minha família, não só meus, e eu ia voltar lá para pegar o restante. Só que, como eu falei para vocês, ela não deixou pegar as minhas coisas. E aí, o que que aconteceu? Eu perdi tudo isso, entendeu? Eles acham que eles têm o direito de se intrometer na vida pessoal das pessoas e causar essas percas. Então, assim, como eu já falei para vocês, tem coisa que tinha lá que eu não consigo recuperar. Roupa, sapato, essas coisas, qualquer pessoa consegue comprar de novo. É um prejuízo? É um prejuízo, é uma perda. Mas existiam documentos ali que eu não consigo tirar de novo. Por exemplo, meu passaporte estava lá também, né? Um documento de utilização para viagem internacional e também usado para identificação como documento com foto, né? Identificação com foto. E aí, simplesmente pegou as minhas coisas, tinha álbuns de fotos minha de infância lá, fotos antigas que eu tinha lá guardado, livros de curso, livros caros, e basicamente desfez as minhas coisas e não quis nem saber se eu iria botar na justiça, se alguma coisa seria feita, se alguma autoridade tomaria alguma atitude, se eu teria a voz desse país ou não. E eles vão continuar fazendo isso com outras pessoas se ninguém fizer nada, tá? Eu fui com uma amiga lá para pegar as minhas coisas. Os moradores da região, se algum repórter, alguma pessoa de autoridade for lá perguntar, os próprios moradores falam. Eles têm o hábito de fazer isso com os próprios inquilinos.
entendeu? Independente. Então, tipo assim, eles acham que se um deles alguma vez passou por isso, eles têm direito de fazer isso com todo mundo. E a vida não é assim. A gente não sai retrucando com os outros o que fizeram com a gente, sabe? E eu sempre tive isso na minha mente, eu aprendi isso bem nova, que a gente não faz com os outros o que fazem com a gente. Então, alguém precisa de tomar alguma atitude referente ao que eles estão fazendo, porque além deles cobrar um aluguel absurdo, eles querem se meter na vida das pessoas, se apropriar das coisas, achando que o mundo, o Brasil, é terra sem lei. E isso não é justo. E outra, eu sou capixaba, eu nasci no Espírito Santo, eu nasci em Vitória, eu estava residindo em um bairro da onde eu nasci, que é Vitória, e eu nasci no bairro próximo do bairro República, que era onde eu estava residindo, e eles nem são dali, eles nem são da cidade, e simplesmente pega e faz como se fosse um arrastão com os próprios inquilinos. Isso está errado, alguma coisa precisa ser feita e pessoas sabem, mas ninguém coloca eles no lugar que eles têm que ser colocados. Eu vou ser sincera, isso não devia acontecer. Isso não devia acontecer, principalmente com moradores da região, ou que são do local. Então, assim, eu vou colocar esse vídeo no YouTube e, a princípio, ele não vai estar com o segundo vídeo. Por quê? Porque eu vou colocar agora, hoje mesmo, agora que eu tô gravando, e amanhã eu vou gravar um vídeo mostrando lá. Vou mostrar o endereço para vocês, vou colocar aqui embaixo já o número do processo na justiça, os boletins de ocorrência, para todo mundo ver. Pode olhar aqui na descrição do vídeo. Boletim de ocorrência descrevendo o que aconteceu, número do processo e um outro vídeo que eu vou fazer amanhã mostrando onde era o fato que aconteceu. Eu vou tentar abordar algumas pessoas que moram na região, que sabem que eles fazem isso, e vou tentar conversar com essas pessoas. Não sei se eu vou conseguir colocar no YouTube a segunda parte deles falando, mas eu vou tentar, porque foi muito trágico o que aconteceu comigo. Foi uma perca muito grande e isso não se faz com ninguém. E eu acho que tudo é conversado, tudo é acordo, não é eu decido e acabou, não é assim que funciona, as coisas são acordos mútuos, são combinações de concordância mútua, não é invadir a vida do outro assim. Então vou colocar esse vídeo agora no YouTube, e se você assistiu esse vídeo, para me ajudar, por favor, curte esse vídeo, se inscreve no canal, manda para alguém. Eu espero que alguma autoridade da capital do Espírito Santo assista esse vídeo, faça alguma coisa relacionada a essa situação, porque essas pessoas não são de Vitória, não são pessoas que nasceram em Vitória, não são pessoas que têm o direito de fazer isso com os habitantes da região, tá? Então eu vou encerrar o vídeo aqui. Muito obrigada por assistir e até o próximo episódio que eu vou publicar amanhã. Tchau!